Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo e hoje a gente vai falar aqui sobre HTML e CSS. E o que é HTML? Bom, HTML é a sigla para Hypertext Markup Language, que é linguagem de marcação de hipertexto. Basicamente, é uma linguagem de marcação de navegadores em que nós utilizamos ela para criar sites na internet. Então, praticamente toda a web hoje é desenvolvida com HTML desde os primórdios, desde os primeiros sites até os mais atuais, a gente usa HTML para tudo, né? E o que podemos fazer com ele? Basicamente, todos os sites que você vê por aí na internet, seja o YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, entre outros, é feito com HTML. Então, HTML é basicamente a base do site. É como se fosse uma construção. Você tem a base da casa, depois tem as paredes, você tem o topo, você tem a parte da pintura. Então, toda a estrutura que sustenta a casa pode-se dizer que é HTML. Outra analogia que a gente pode dizer é os ossos de um corpo humano são o HTML, porque eles sustentam o corpo. Tá? Então, basicamente, essa é uma pequena estrutura do HTML. A gente tem o head, e a gente tem o body, e a gente tem o footer. O head seria tudo aquilo que tem a ver com o comportamento da nossa página. Então, links externos de arquivos CSS, JavaScript, links externos para você pegar fontes de outros sites, tudo que tem a ver com o comportamento do nosso site, então questões de caractere, título do nosso site, configurações de responsividade, não configuração para que ele seja responsivo, mas para dizer para o navegador que aquilo vai ser um site responsivo. Tudo que tem a ver com comportamento e configuração a gente coloca no head. Claro que algumas desses comportamentos, por exemplo, tem galera que gosta de colocar o, o CSS no body. Então, alguns desses comportamentos a gente pode colocar no body, mas no geral a gente põe no head. Por que a gente coloca no body? Porque às vezes quando a gente está fazendo um site ou vendo um site na internet, ele está sendo renderizado de cima para baixo, tá? Então todo o código, incluindo o HTML, a estrutura dele, é lida de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Então, dependendo do que você fizer, você pode acabar perdendo a configuração, já que ela foi lida lá em cima do arquivo e agora aqui, por exemplo, você tem uma imagem que você quer estilizar ela com uma configuração de CSS, você acaba perdendo essa configuração em alguns casos, tá? Não são todos, mas em alguns casos alguma configuração que você colocou lá em cima sobressai, ela acaba não aparecendo e se você colocar ela no body, ela acaba estilizando a página da forma que você queria. Então, o body, continuando, o body ele é o conteúdo da nossa página. Então, vídeos, fotos, artigos, comentários, tudo que você está vendo na página é o body, tá? Desde o cabeçalho da página ali, do header, você escolhe as opções, até lá embaixo. Depois disso, a gente tem o footer, que é o rodapé da nossa página. Ele fica apartado do body, tá? E basicamente é para fazer para mostrar ali apresentações da empresa, né, todos os direitos reservados, alguns links e mapas do site. Então, basicamente essa estrutura do HTML, claro que ela pode se estender. Por exemplo, aqui a gente tem uma outra estrutura com um header, um nav, um section, uma site, um header, um article, um footer e um outro footer aqui. Se vocês perceberem bem, do footer para cima até aqui, tudo isso aqui fica dentro do body. Esse header fica no body, o nav, o aside, o section. E esse footer é realmente o rodapé da página. Isso aqui, se vocês pensarem, é semelhante a um
uma publicação do LinkedIn, ou uma publicação do Instagram ou do Facebook. Aqui seria a imagem da pessoa, aqui o nome, aqui o conteúdo do artigo, aqui seria o like, aqui o comentário e aqui o compartilhar, certo? E a gente poderia encapsular esse bloco aqui com esse footer, article e header dentro de um outro bloco maior, e toda vez que alguém comentasse, a gente poderia duplicar esse bloco em vários outros blocos, criando comentários diferentes. Tá? Lembrando que todo esse abre chaves aqui a gente chama de tag. Então, toda vez que tem um abre e fecha chaves, é uma tag. Então, a gente tem uma tag header, nav, aside, uma section, um header, article, footer e outro footer. Então, a gente tem várias tags aqui, né, que delimitam o nosso HTML. Tá? E CSS. O que é CSS? Basicamente, o CSS é o que dá estilo à nossa página, né? CSS significa Cascading Style Sheet, ou folha de estilo em cascata. Folha de estilo em cascata. Em que ele é utilizado para fazer algumas animações, dar cor, dar vida ao nosso site, né? Dar sentido ao HTML, porque só o HTML puro, galera, ele dá para fazer muita coisa com ele, claro, mas não dá muito estilo. É como se fosse uma casa sem pintar, entende? Então o CSS seria basicamente a tinta que você passa na casa para deixar ela bonita, entendeu? No caso do corpo humano, o HTML seria a pele da pessoa, seria a roupa da pessoa. Então, tudo que tem a ver com estilo é o CSS. E o que podemos fazer com ele? A gente pode estilizar textos, estilizar imagens, a gente pode fazer animações, a gente pode fazer muita coisa com ele. Praticamente hoje toda a web usa o CSS, né, e renderizadores dele. Certo? A estrutura do CSS eu ia colocar aqui, mas eu vou mostrar para vocês conforme vai passando aqui a aula, tá? E vamos lá. Vamos criar primeiro o nosso arquivo HTML, tá? Então eu vou abrir aqui o bloco de notas. E para começar o nosso documento HTML, a gente vai salvar esse bloco de notas com um nome chamado index.html. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Salvar. E vou fechar. Ele criou para mim esse index.html aqui, gente, tá? Se eu clicar 2 vezes sobre ele, ele vai abrir essa página em branco. Então, vocês podem perceber que ele abriu aqui um caminho de um arquivo HTML. E não deu erro no navegador, não apareceu lá que eu tô sem internet ou coisa do tipo. Por quê? Porque o navegador ele lê HTML, tá? Ele interpreta o HTML, ele lê, e como esse arquivo em branco, ele não tem o que mostrar. Agora, voltando aqui pro bloco de notas, se eu escrever Hello World, salvar, ir na minha página e atualizar, ele aparece Hello World. Então o HTML, deixa eu deixar assim, né? Escrever aqui. Então eu estou escrevendo aqui no nosso documento HTML e ele está espelhando no nosso navegador. Então vou escrever aqui embaixo escrevendo código HTML. Escrevendo código HTML. A primeira coisa que talvez você esteja percebendo é que eu escrevi na linha de baixo e ele colocou na mesma linha do navegador. Isso porque o HTML ele não quebra linhas, tá? Para você quebrar uma linha no HTML, você tem que dizer para ele que você quer quebrar a linha. E para isso a gente usa uma tag chamada break, tá? Então
que ela tem o símbolo de BR, assim. Então a gente salva e atualiza e ele quebrou a linha. Então com o break a gente pode quebrar a linha. Outra coisa também é que no HTML, deixa ele salvar aqui, deixa ele voltar, não é igual um código JavaScript, C Sharp, Python, que eu vou botando espaço aqui e ele vai colocando espaços no meu navegador. Não é isso. Se eu atualizar, ó, ele só coloca um espaço apenas. E é isso que ele permite. Se eu quiser escrever um texto com mais espaço, eu posso colocar, usar CSS, usar JavaScript, mas se eu quiser usar HTML, eu tenho que usar e-comercial no break space. E eu vou salvar. E ele colocou um espaço aqui. Vou até aumentar e vou colocar mais um espaço. Vou copiar esse código de no break space e vou salvar. E ele colocou mais um espaço. E dessa forma eu consigo colocar os espaços no HTML, tá? Mas, como eu falei, o código HTML ele tem uma estrutura. Então a gente vai começar a criar essa estrutura para ele aqui, inicial. Então eu vou deletar isso. E para a gente começar a criar uma estrutura HTML de uma forma que o navegador entenda de verdade, a gente tem que começar o nosso código com abre maior que, escreve doctype HTML, certo? E tá em branco. Mas por que tá em branco? Porque, primeiro, o doctype ele não é uma tag, né? Ele não é uma informação que o navegador vai renderizar. Não é como se fosse um texto que eu escrevesse ali. O doctype é para dizer para o navegador que esse arquivo é um arquivo de configuração HTML, um arquivo de configuração, não, um arquivo HTML e que ele está utilizando a última versão do HTML, no caso 5, tá? Depois disso, eu tenho que colocar abre, fecha, chave, HTML. Só que toda vez que eu abrir uma chave, eu tenho que fechar ela. Claro, existem algumas tags que elas não precisam ser fechadas. Por exemplo, fechadas assim, da forma que eu vou fechar o HTML aqui. Então, HTML, vou fechar. Então, toda vez que eu abrir uma tag HTML, eu tenho que fechar ela. Eu fecho ela dessa forma, tá? Mas existem tags que você não precisa necessariamente fechar assim. Por exemplo, BR é uma tag de fechamento única, então eu não preciso fechar ela. Ela simplesmente eu utilizo ela assim, HR, entre outras. Então existem algumas tags que eu tenho que abrir e fechar ela. Então ela inicia e ela termina, e tem tags que eu não preciso abrir nem fechar. Então basicamente, se eu salvar isso aqui, também não acontece nada. Mas se eu vir aqui no inspecionar do meu navegador, olha lá, ele está montando um HTML para mim, ó. E olha, ele já colocou um header e um body, mas eu não consigo editar aqui ainda. Mas ele já diz que tem um header e um body ali, tá? E tem um doctype HTML aqui. Então vamos continuar aqui. Vou colocar aqui o head barra head e o barra o body, a tag body, e aqui o barra body, certo? Basicamente vai aparecer aqui, nada mudou, continua a mesma coisa. Eu tô indo aqui em inspecionar, tá, gente? E ele aparece aqui no inspector para mim. Eu tô usando o Mozilla. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma tag chamada title. Deixa eu diminuir aqui a letra um pouco. E vou fechar o meu title. E vou escrever aqui minha página.
dentro do title. Quando eu atualizar, olha lá, o nome da página mudou. Não é mais o caminho do meu arquivo. O nome da página agora é o nome que eu dei no meu title. Certo? Então, com isso eu consigo fazer modificações na página web para deixá-la da forma que eu quero. Lembrando que o head é a configuração da minha página. Outra coisa que eu vou colocar aqui, uma tag que é meta char7 utf-8, tá? E ela não fecha, tá? É uma tag ela não tem outra tag assim meta aqui para você fechar, assim como o br, você não precisa fechar ela com duas tags. E essa meta char7 utf8 é para você fazer configurações no seu texto, né? Existem alguns caracteres latinos, por exemplo, til, que em outras línguas ele não funciona muito bem. E pode ser que quando você esteja escrevendo o seu HTML, claro, o seu computador está em português, o seu navegador está em português, mas por precaução a gente usa o MetaChar7 UTF-8 porque para que alguns caracteres da língua latina o navegador possa ler, tá? Por enquanto eu vou utilizar essa estrutura aqui de head só e vou começar a criar o body da nossa página. Para começar, né, algo clássico aqui que a gente começa, que é o parágrafo. E o parágrafo, gente, no HTML, a gente utiliza a tag P. Então, eu tenho aqui a tag P, ela também abre e fecha. E eu vou aqui no site chamado Loren Y, onde eu posso pegar um texto aleatório qualquer em latim e colar aqui para me usar de exemplo. Tá. Então, colei aqui no meu HTML e ele vai aparecer aqui para mim como parágrafo, tá? Uma outra tag de texto que a gente pode usar aqui é o H1, que muita gente já deve saber, já deve ter ouvido falar, que é para utilizar em títulos. Então, eu tenho o título da minha página, eu utilizo H1, eu tenho o subtítulo H2, eu tenho talvez um outro título, né, abaixo do subtítulo H3 e assim vai. A gente utiliza isso para deixar o HTML semântico. Não em relação ao tamanho das letras, mas em relação ao mecanismo de busca. Por exemplo, o Google ele vai procurar no H1 o título da sua página e não no H2, tá? Então, a gente quer criar um título, a gente utiliza H1. Independente se a gente vai deixar a letra pequena ou grande, a gente utiliza H1 para títulos, tá? Então, título aqui. E quando eu atualizar, vocês vão ver que é uma letra maior, né? O título. E o H1, né? O H, não o H1, a família do H, ela é composta de 6 tags. H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Então ela vai diminuindo conforme o nível vai aumentando, né? Então se eu colocar aqui H2, colocar aqui subtítulo, H2, vou colocar aqui, ó, sou o H1, sou o H2, copiar aqui H3, H4, H5 e H6. 3, H4, H5 e H6. 6, H5, H4, H3. Vocês vão perceber que ele forma tipo como se fosse uma escadinha, né?
Oxe, eu botei H2, H3, H4, H5 e H6. Como se fosse uma escadinha. Então o H1 é o maior e o H6 é o menor. Lembrando que o H6 ele tem 16 pixels, tá, galera? O H7, H8, H9 ele não existe. Então, se você quiser tamanhos menores do que o H6 só com HTML, você não vai conseguir, você vai precisar de CSS para isso. Lembrando que o fato do H1 ser o título maior não significa que ele precisa ser desse tamanho. Eu posso deixar ele menor, mas pelo fato de ser H1, ele vai ter uma importância maior do que o H2. O H2 tem uma importância maior do que o H3, e o H3 tem uma importância maior do que o H4. O H4 tem uma importância maior do que o H5, e o H5 tem uma importância maior do que o H6. Certo? Além disso também, pessoal, além da questão dos títulos e do parágrafo, a gente também tem algumas estilizações. Por exemplo, eu vou pegar aqui estilo, vou salvar, vou focar aqui nesse estilo e eu quero que ele seja um estilo do tipo bold. Então ele ficou um pouquinho mais escurinho, né? Se eu botar strong, isso aqui. Você pode ver que ele ficou mais forte, né? E se eu botar a tag B apenas, que é de bold, você pode ver que também nada muda. Então existe uma semelhança entre strong e bold. Qual a diferença, Léo? O strong seria para você enfatizar algum. Como eu vou te dizer? Para você enfatizar no texto alguma coisa, mas ela é mais voltada para o SEO, enquanto o bold ele é mais voltado para estilo. Se você quer enfatizar alguma coisa no seu texto mais para o estilo, você usa bold. Se você quer enfatizar alguma coisa no texto, mas focando na questão de SEO e boas práticas, você usa o strong. Lógico, você tem que saber onde usar. Tá? Então você tem o bold, eu tenho o en, certo? Que ele vai deixar ele em itálico. Ô pessoal, voltei aqui. Então, o en ele vai deixar o seu texto meio em itálico, mas o en ele é ênfase, né? Então eu vou dar ênfase ao meu texto, tá? Então, da mesma coisa do bold e do strong, o ênfase é para dar algo mais, para dar mais ênfase quando eu estou utilizando isso para um SEO, mecanismo de busca, até mesmo para quando eu estou melhorando meu site para acessibilidade, né? Então eu tenho o en, mas eu também tenho o i, que é de itálico. Você pode ver que ele não muda, né? Um é para estilo e o outro seria mais voltado para a questão de acessibilidade e mecanismo de busca, certo? Um outro carinha que tem aqui é o small. Small, que ele deixa eu só estilo. Você pode ver que o estilo aqui, deixa eu só estilo, o estilo ele tá maior que esse estilo do small, então o small ele deixa o texto pequeno, certo? Deixa eu apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Eu tenho também H sub 2 sub O.
que é, acho que eu lembro era subscrito texto, mas basicamente ele vai deixar a letra, né, a informação que você quer menor e um nível abaixo do texto, e eu tenho superscrito, o sup, né? Eu prefiro falar sub do que os nomes meio difíceis, mas basicamente ele vai colocar aqui em cima, tá? O texto ou o valor que você está querendo. E eu também tenho, deixa eu arrancar daqui e colocar estilo, né? Como estava antes. Aqui o del. E o del ele vai riscar o texto, né? Como se você tivesse riscado a palavra do texto e quando fosse uma lista de tarefas você riscou aquele item. Então é isso que o del vai fazer. Certo? Além disso também, gente, a gente tem o HR. Tá? O que o HR vai fazer? Deixa eu colocar aqui. Aqui. Ele vai criar uma linha, então é horizontal row. Ele vai criar essa linha aqui. E a gente tem também as listas, né? Então, o que são as listas? A gente são um conjunto ordenado ou não ordenado de itens que a gente utiliza dentro do HTML. Então, uma lista, para a gente criar uma lista, a gente usa uma tag chamada UL ou OL. Quando usar uma, quando não usar outra. O L a gente usa para lista não ordenada e OL para ordenada. Então é ordered list e ordered list. Então, basicamente, eu vou começar com uma OL aqui e vou fechar o OL aqui. Ele vai apagar tudo porque eu retirei tudo do HTML. E a UL, para me criar uma lista, eu tenho que dizer os itens da lista que eu quero. A gente usa aí, a gente coloca os itens com a tag li. Então, li barra li, tá? Então, item 1. E quando eu for ver, opa, ai, tem 2. Ah, beleza. Acho que tinha dado algum bug, mas beleza. Item 1, item 2. Vou colocar aqui mais um item 3, tá? Item 3. E vocês podem perceber que ele coloca essa bolinha, tá? Essa bolinha a gente pode mudar com CSS. Mas basicamente, isso aqui é uma lista não ordenada. Então eu tenho as bolinhas aqui com os itens. Eu também posso ter lista dentro de itens. Então, dentro de um item, eu posso colocar aqui uma li barra li e colocar um item 1.1 e quando eu for ver, peraí, errei aqui, gente, vai botar uma UL aqui e aqui um fecha UL, desculpa, e vai ficar mais ou menos assim. Então eu tenho uma UL, um item 1.1, um item 2, aqui é item 3, tá? E antes do fechamento dessa UL, eu vou colocar aqui item 1, tá? Então basicamente vai ficar assim, item 1, item 1.1, item 2, item 3, e se eu quiser ir acrescentando mais itens, então dentro da minha li item 1.1, imagina que eu tenho aqui uma outra lista
uma outra UL de item 1.1.1. Opa, errei aqui. É UL e L de item 1.1.1. Então, basicamente, ele vai criando esse estilinho em cascada, em cascata, assim, na minha lista, porque eu estou encadeando ela. Claro, vai ficando uma zona, né? Mas é o que a gente consegue fazer com listas. E quando eu coloco OL aqui, em vez de ser OL, o que acontece é que ele vai enumerar a minha lista. Então, item 1, 2, 3, aí eu tenho... Vou mudar aqui de OL para OL também. Então eu tenho o item 1, item 1.1, item 1.1.1. Eu acredito que nesse caso aqui o L seja mais interessante, que é uma lista não ordenada, tá? Mas ele começa a ficar uma bagunça. Essa é uma parte um pouco ruim da lista, que se ela ficar muito grande, você pode acabar se perdendo aí, tá? Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre tabelas no HTML. A tabela, gente, é uma estrutura do HTML para você organizar dados, tá? Claro, eu não vou focar aqui muito no contexto geral do HTML, tipo, aprofundar em todas as tags, em tudo que a tabela tem, table head, enfim, cabeçalho e tudo mais, para dar mais um overview essas aulas aqui, tá? Mas basicamente, para a gente criar uma tabela no HTML, a gente vem aqui e cria uma tag chamada table e fecha a tag table, tá? E dentro da tag table a gente tem que construir uma tabela. Para me construir uma tabela, se eu vim aqui no Excel, por exemplo, o que é uma célula? Uma célula é esse quadradinho aqui. E ela é a intersecção de uma linha com uma coluna. Então, eu tenho uma linha aqui, uma coluna, isso aqui é a célula, tá? Então, célula, certo? E basicamente é assim que funciona. Eu tenho o TD, TR, e eu tenho o TD. Eu tenho table row e table data, e a intersecção do table row com table data eu tenho a célula. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma table row, tá? E vou criar também uma table data, e vou fechar a table data aqui. E dentro dele eu vou escrever aqui nome. Quando eu salvar, vai aparecer nome aqui. Mas na mesma linha, se a gente ver aqui no Excel, eu tenho várias colunas. Tenho um TD, eu tenho outro TD aqui, outro TD, outro TD. Então, se eu quiser fazer algo assim, nome e e-mail, na mesma linha, bom, já que eu estou na mesma linha, na mesma TR, eu só tenho que duplicar o TD, a table data. Então, table data e e-mail. Agora, se eu quiser colocar as informações na linha de baixo, eu tenho que criar uma nova linha. Então, table row e criar uma table data, aqui, table data, e chamar aqui Guilherme, e o e-mail eu vou colocar table data barra table data. Por quê? Porque eu estou criando uma coluna referente a esse e-mail. Vou colocar aqui guia@gmail.com. Se eu atualizar isso aqui, olha lá o que aconteceu. Certo, galera? Uma coisa que eu vou fazer aqui é colocar um style, ou melhor, um border igual a um pixel. Quando eu atualizar aqui, ele vai
deixar a borda assim um pouquinho organizada para que eu possa ter uma visão da minha borda, tá? Mas geralmente eu também gosto de usar um style, aqui border, dois pontos, um pixel solid head. Tá, se eu atualizar isso aqui, ele vai criar essa borda aqui para mim. Só que eu posso vir aqui, por exemplo, tirar daqui e colocar no meu table data aqui. Nesse table data e nesse table data. Opa. Espaço aqui. Esse table data e esse table data. E aí eles vão estar com a minha borda. Então esse é um jeito de fazer estilização, tá? Bom, agora a gente vai usar um editor de texto para programar, tá? Eu vou usar o VS Code para baixar. Se você não tiver o VS Code e quiser baixar, é só vir aqui e colocar VS Code, Visual Studio Code, e clicar aqui em download e baixar. Se vocês não sabem a versão do seu computador, é só vir aqui em escrever computador. Meu computador, propriedades. Opa. E me olhar aqui, ó, sistema operacional baseado em 64 bits. O meu é 64, se o seu for 32, talvez essa versão atual não funcione, vocês vão ter que ver outras versões do Visual Studio Code para o seu sistema operacional, ou então vocês podem usar o Atom. Então, editor de texto. O Atom, que é do GitHub, ou o Sublime, que eu usei muito durante o tempo aí quando meu PC era 32 GB e também é muito bom. Então, basicamente eu vou salvar esse arquivo porque eu vou usar ele, e aqui na minha área de trabalho eu vou criar uma pasta. Vou chamar essa pasta aqui de front. Vou jogar meu arquivo para cá. Vou clicar aqui no Visual Studio Code. Vou clicar aqui em arquivo, abrir pasta, área de trabalho front-end, e vou selecionar essa pasta aqui. Sim, confirmo os autores. E essa aqui é a tela da IDE, tá? E basicamente a gente vai começar a criar um projetinho aqui. É um projetinho bem simples, tá, galera? Mas eu acredito que vai ajudar vocês. A primeira coisa que eu vou criar aqui é uma pasta chamada Assets. Outra pasta aqui chamada Pages, onde eu vou mover o HTML para cá. Dentro do meu Assets eu vou criar uma nova pasta chamada de CSS, e dentro dessa pasta CSS eu vou criar um novo arquivo chamado style.css, tá? O CSS eu não vou explicar tanto, eu vou ir fazendo e vou explicando, tá? A ideia. Mas aqui no Visual Studio Code tem uma coisa bacana que é você poder gerar HTML. Então, se eu colocar exclamação e apertar Enter, ele vai gerar esse HTML para mim da forma que eu preciso utilizar. Mas claro, se eu quiser utilizar o outro, eu posso. Eu tenho essa meta show compatível com o Edge e esse viewport with device. Você pode ver que o restante continua a mesma coisa. Body, head, esse eng eu vou colocar ptbr aqui. E tudo continua igual, nada muda. Eu tenho um body, eu tenho um head, eu tenho os arquivos de configuração. O que eu vou fazer aqui, gente, é basicamente linkar o CSS aqui na minha página. Fazendo isso, eu não preciso que a gente fazer o que a gente chama de estilização no próprio arquivo, ou estilização inline. Eu posso usar uma estilização externa para linkar na nossa página.
Então, como eu falei, o head ele fica todo arquivo de configuração, tudo que tem a ver com completamento, e como o CSS é um tá trazendo de fora, seria considerado um completamento, um arquivo de configuração externa, a gente vai colocar ele no nosso head. Então escreve link, tá? Link real style sheet, tá? href, eu vou voltar uma pasta e vou entrar em assets css style css. Ó, acertei. Assets href styles css. Eu coloco 2 pontos para voltar uma pasta, então 2 pontos eu tô aqui no page no assets, acessei assets, acessei css e peguei o arquivo style. Esse título eu vou colocar minha página, tá? E, bom, basicamente é isso. Se eu vir aqui no meu front, na minha página, e clicar 2 vezes nela, vai aparecer aqui minha página. E é nela que eu vou trabalhar agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um header primeiro. Vou criar um cabeçalho em que eu vou simplesmente deixar ele assim, vazio. Talvez não, vou colocar um H1 aqui e vou escrever minha página, tá? Se eu atualizar, minha página. Eu não vou ficar... Eu vou utilizar uma ferramenta aqui que se chama Go Live, tá? Ou Live Encoding. É só eu vir aqui em extensões, colocar Live, tá? E aqui, ó, Live Server. Essa ferramenta aqui vocês instalam porque dessa forma eu posso programar o HTML e ele vai automaticamente ficar atualizando no meu navegador. Eu clico com o botão direito e Open with Live Server. Então, quando eu fazer uma atualização aqui, ó, por exemplo, minha página. Então, eu vou tirar aqui esse minha página e vou só dar um Enter. Ele atualizou automático para mim. Então, eu vou usar essa ferramenta aqui para a gente fazer o nosso site, tá? E, basicamente, bora começar aqui. Então, vou escrever aqui minha página. Eu vou deixar assim. E vou mexer no meu arquivo CSS. No caso aqui, eu vou usar uma coisa que se chama tag, chama ID, né? E classe seria algumas tags que eu coloco para demarcar o HTML. Então, eu vou usar aqui um ID, chamar de page header, tá? Então, para me acessar um ID no CSS, já que ele está linkado, eu coloco cerquilha page header, abro e fecho parênteses, conchete, desculpa, e eu vou começar a trabalhar com o meu header aqui. Então, meu header ele vai ter um width de 160 pixels, um width não, desculpa, um height, quer dizer, um height de 160 pixels. Eu vou colocar uma borda só para me ver ele, uma borda de 2 pixels solid height. Ele vai ter um background color black, por enquanto. Ele vai ter um color right, ou hashtag FFF. Ele vai ter um padding de 5 de 2 rem, de 1 rem. E basicamente é isso por enquanto.
eu só vou fazer uma configuração que é todos os itens, colocar essa estrelinha, que é para dizer para todo mundo que ela vai ter margem 0, padding 0, isso, e font, family, Arial, Helvetic e sans serif. Beleza. Eu só vou mudar um pouco essa cor. Eu vou escolher uma cor mais azulada assim. Assim. Isso. Assim. Minha página e eu quero colocar esse texto no meio, tá? No meio assim, não no meio da página aqui. Talvez no responsivo seria, mas no meio daqui da vertical. Então, para fazer isso, eu vou colocar um display flex align item center e pronto. Basicamente é isso. Agora eu vou começar a criar o que? O meu body. Então, body, um ID com... Eu vou tirar esse page, vou trocar para container head. Aqui o nome, aqui eu tenho que trocar também, senão não funciona. E aqui eu vou colocar container body. E dentro desse meu container body, eu vou... Deixa eu pensar aqui. Tô criando ao vivo, gente. Tô pensando aqui e tô criando. Tá, aqui. Aqui. Tá. Beleza. Tá. O que eu vou fazer dentro desse body? Eu vou criar aqui uma section. Tá? Dentro dessa section eu vou colocar uma div e outra div. Essas div e section são para criar divisões, tá? Então essa aqui é uma seção e dentro da seção tem duas divisões. Container, uma classe container about, uma classe about info e outra classe que eu vou chamar de about image. Beleza. Esse container about aqui, ele vai ter esse container about, ele vai ter um height de 50 view height, um border 2 pixels solid height, só para me ver ele, 80 é muito, 60. Um display flex, um flex direction row, align items center e justify content space around. Então o que eu estou fazendo? Os itens estão alinhados ao centro e eles estão justificados num espaço à volta deles. Então meio que vai ter um espaço aqui igualitário entre os dois itens que eu coloquei ali, tá? E eu tenho about info e eu tenho o about image. E o que eu vou fazer com esses caras? Eu vou colocar um width de 150 pixels. Aqui um border 2 pixels solid black. 300 pixels, tá muito 200. Deixa eu ver isso aqui numa tela maior. Real, não vou poder fazer isso. Talvez para a imagem eu vou poder sim, mas não para o info.
Deixa assim. O width da imagem aqui. Eu vou trabalhar com esse cara aqui primeiro. Deixa eu puxar aqui. E eu vou colocar 300 pixels, 200 pixels, um height de 200 pixels, um border radius de 50% e um background color black. Tá. Show. Vamos até esse aqui para 250 e 250. Assim. Eu acho mais bacana. Tá, aqui, aqui. Aqui que eu vou fazer agora. Dentro desse about info, eu vou colocar um login. Só que ele fica, né, assim, meio comprimido. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o about info, .about info e vou colocar um width de 400 pixels. Deixar assim, mais ou menos. 500 pixels. Font size de 18 pixels. Text align justify. Font weight de 600. E eu acho que tá bacana, assim. Tá. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa section aqui dentro do meu body, que é o container about, e vou criar uma nova section aqui. Então, section. Onde eu vou criar aqui uma div. Dentro dessa div, class container content de conteúdo, class info content ou info my info history, vai botar aí. Tá, info Windows, janelas, info Windows. Aqui vai ser um info, mas na verdade vai ser um block Windows. E aí dentro desse cara eu quero ter dois divs aqui, dois divs. Um que vai ser uma classe image Windows e uma classe info Windows. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou querer que esse container aqui, tá? Ele tenha 100 view width, então vou colocar aqui um container, ele vai ter um height de 100 view height, tá? Então vai aqui até embaixo. Deixa eu só tirar esse border daqui. E eu vou colocar nele aqui, em vez do border, eu vou botar um box. Shadow de 005 pixels, 10 pixels black. 10. 50 pixels, 10 pixels. Acho que assim tá bacana.
O que eu vou fazer agora é criar aqui uns quadradinhos, tipo um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui. Então, eu quero que o meu height seja de 100 view width, só que o meu width seja de 80%, certo? E se eu colocar aqui o border 2 pixels, só para dar uma olhada, solid red, você vai ver que tá assim, tá? E o conteúdo da minha página eu quero que ele fique centralizado. Como ele está dentro do meu content body, eu tenho que achar o meu content. Não tem ele aqui. Então vou colocar aqui content. Peraí, é um ID, é um ID. Então content body, ele vai ser um display flex direction column, para deixar em coluna, align items. E eu falo que eu quero um justify content center. E o meu align item center vai ficar assim, né? Mas para que não fique dessa forma, o que eu posso fazer? Eu tiro tudo daqui e esse section eu vou criar aqui uma div que vai englobar todo esse meu bloco Windows, né? Esse container de Windows que eu vou chamar aqui de class window container form. E o meu container form, galera, eu não sou bom para nome de CSS, tá? Mas basicamente o meu container form, ele vai ter tudo isso daqui, tá? O meu container Windows, ele vai ser um display flex direction column, certo? E o meu align items dele vai ser center. E tá aí, tô no centro. Então o que eu fiz? Eu coloquei o meu container form no meio, com 80% de largura e sem view height de altura. E basicamente dentro dele que eu vou trabalhar. Então ele vai ser um display block. Não, por enquanto eu vou deixar assim, não vou deixar. Eu vou deixar ele flex por enquanto. Display flex. Flex wrap. E align item center e justify content center. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu index aqui, o meu block Windows, e falar que ele vai ter um display flex apenas. Vou pegar o info Windows aqui e o image Windows e vou trabalhar neles. O info Windows ele vai ter um width de 40% e um height de 30%. O image Windows vai ter um width também de 40% e um height de 40%. Vou botar um background color black aqui. E um background color black também.
40% de que, né? 120 pixels por 60 pixels. Quatrocentos pixels por 280. Gostei mais assim. 400 por 400. Então o image eu vou fazer 400. Tá muito grande. Eu vou usar a mesma medida também. Pronto. Só que isso está dentro de um bloco Windows, que é esse cara aqui. E o bloco Windows, ele ocupa 100% do meu objeto. Então eu vou colocar o midDefid. Não, ele não vai ocupar 100%. Eu vou colocar um display flex, um flex direction row, um align items center e um justify content space around. Ele não separou por quê? Porque o meu bloco Windows ele não tem um IDFI definido. Então, se o IDFI desse cara é de 80%, mas para o bloco Windows ele é de 100% até aqui. Então, eu quero que o meu IDFI seja de 80%. Olha, deu uma separada. Eu quero que o meu IDFI seja de 100%. Deu uma separada melhor. Mas basicamente eu quero que o meu IDF ele seja de 80% e eu vou diminuir aqui o meu IDF com IDF de 400, vou colocar 300 e 180. Só para não ver como ficou. 350 e 200. Melhorou, eu acho. E aqui eu vou colocar 300 e 280. Hum. 250. Acho que assim tá melhor. O que eu vou colocar nos dois aqui é só um. Como as duas imagens estão color black, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Info Windows aqui e vou reaproveitar, gente, esse cara aqui. Então vou pegar o background color daqui, vou colocar daqui, vou apagar daqui, vou apagar daqui. Tá? Eu acredito que um IDF de 350 para os dois, tá bom? Então vou apagar daqui, vou colocar aqui, vou apagar daqui. Certo? E um border radius de 15 pixels. Beleza. Tá. Eu só vou tirar esse cara daqui, eu vou deixar só na imagem. E o info eu vou colocar um Loren aqui. Loren Y. E o info Windows eu vou colocar aqui um tag font size de 18 pixels. Text align justify. E é isso. Tá. Tá. Beleza. Então, basicamente aqui seria uma imagem e aqui o texto que você vai poder escrever. Outra coisa aqui que eu vou colocar na minha imagem é um box shadow de 0050 pixels, 10 pixels, hashtag 00. Não ficou muito. 5, 3,
assim. Então, basicamente, aqui a gente está criando o nosso código, só que esse lorem y ele está ocupando muito espaço, então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em ver, vou apertar quebra de texto ou Alt Z, ele vai quebrar o lorem para mim, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bloco Windows aqui, que ele começa aqui e termina aqui embaixo, eu vou copiar ele 3 vezes, assim. Cadê o meu... Esse container form aqui, ele tá com 100 view rate, ele tá passando. Eu vou tirar ele para ficar... para ele caber dentro. Só que eu vou fazer um padding de 5 rem aqui. E o que eu quero fazer aqui? De 5 rem não, desculpa, de 2 rem. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que esse cara aqui, eles fiquem separados um do outro. Então, eu vou aqui no meu block window, block window, e vou fazer um margem top de 2 rem. Ou eu vou fazer um margem top 16, 32, 42 pixels. Não foi muito. 3 rem. Acho que 3 rem tá bom. Eu vou tirar esse border vermelho aqui. Tá? Deixa eu tirar esse box shadow só para me dar uma olhada. Acho que fica melhor. E o que eu quero fazer agora, gente, é tentar inverter esse Windows aqui. Então, eu vou pegar esse block window aqui, né? Eu vou pegar o container form, cadê? Container form, vou falar com o meu block windows, que tem dentro dele o info e o windows, e vou falar com nfchild 2n-1, 2n mais 1, para pegar números ímpares, e vou falar que eu quero um display flex, não, justify content row reverse. Isso. Basicamente, o que eu pedi para ele fazer? Dentro do container form, dentro do meu bloco Windows, você vai pegar todo mundo que for ímpar, então, que for par, então esse é par, ímpar, esse é par, esse é ímpar. Todo mundo que for par, e você vai inverter a posição dos itens lá dentro. Então, basicamente é isso. Eu só vou pegar aqui esse cara aqui e jogar no lugar do meu dessa about image aqui. Opa, lugar errado, aqui embaixo, para esse efeito. Aí, o que você vai poder fazer? Você pode colocar suas fotos aqui nesses quadrados, né? Para colocar a foto, gente, basta vocês virem aqui em background image URL e passar aqui a URL, o caminho da foto
que vocês querem colocar no site de vocês, tá? Então, fica desse jeito. E agora eu vou criar o footer, né? Então, embaixo do body eu tenho o footer. E o meu footer, aqui eu vou colocar um height de 100 view, 100 não, de 35 view height. Vai ficar mais ou menos assim. Eu vou colocar 50 view height. Eu vou colocar um background color black. Eu vou colocar o color right e o font size 18 pixels. Vai ficar assim. E eu vou colocar aqui todos os direitos reservados. Criado por... Aí você coloca o seu nome aqui. Eu só vou mudar esse aqui para ser um H3. Isso aqui para ser um parágrafo. Tá. E basicamente eu vou colocar um text align center. E eu acho que ficou muito grande. Eu vou colocar 12 pixels. E eu vou colocar 20 view heights. Assim. Um pad de 2 rem. View height. Acho que assim tá melhor. E basicamente, galera, tá aqui nossa página, né? Então, se você quiser, você pode utilizar ela colocando aqui o seu nome, né? Então, minha página. Certo? Deixa eu só melhorar um pouco esse container head. Container head. Aqui. 2 pixels. Container head 1H1. Margem left de 100. Só pra cá. Então você pode colocar aqui seu nome. Aqui o sobre você. Uma foto. Certo? Para colocar a foto, eu posso vir aqui em... Deixa eu ver, esse elemento é o de body, é o about image. Então tá aqui about image. Eu posso colocar um background, em vez de colocar o background color, eu posso colocar um background URL. E aí eu passo aqui a URL da imagem na minha foto. Certo? O sobre mim, eu posso colocar alguns projetos aqui e escrever sobre esses projetos, colocar as fotos, enfim, e publicar esse mini sitezinho aqui, que seria um modelinho de portfólio, né? Eu espero que você tenha entendido. Eu sei que eu não fui assim tão com tanta ênfase no CSS como eu fui com HTML. O intuito era mais o HTML mesmo aqui, e fazer um projetinho, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Aceito sugestões aí para próximas aulas ou outros projetos, e até a próxima.